Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Terminamos o ano de 2021, um ano terrível, um ano de perdas, um ano de angústia, mas somos mais que vencedores em Cristo. Hoje, 1º de janeiro de 2022, eu gostaria que você, junto comigo, meditasse nas palavras de Paulo, escrito aos Filipenses, no capítulo 13, a partir do versículo 12. Então, observe que mensagem adequada para esse ano que começa agora, tá certo? Ouça a palavra de Deus. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se, porventura, pensais noutro modo, também isto Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Então, aqui nós ouvimos a leitura de Filipenses 3, a partir do versículo 12, a experiência de Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que teve assim uma experiência extraordinária com Deus. Primeiro, ele foi criado como judeu, como fariseu, aos pés de Gamaliel, foi instruído em toda a lei, toda a justiça, todas as tradições e costumes de Israel. Confiante na escolha, no privilégio de povo escolhido de Deus, ele estava determinado a ser fiel, ser zeloso, cumprir todos os requisitos exigidos para que fosse um cidadão do reino de Deus. Mas o incrível é que Paulo estava equivocado. Uma vez escolhido, não é escolhido para sempre. Moisés foi escolhido para libertar Israel, mas ele teve um momento que teve que decidir entre o status de faraó, de líder dos egípcios, ou escolher sofrer, padecer com o seu povo. Ele teve que decidir. E essa escolha estava definindo a sua decisão com relação à soberania de Deus e aceitar ser servo do Deus Altíssimo. Paulo também, teve essa oportunidade. Nasceu numa religião que, segundo a Bíblia, era escolhida a dedo por Deus, era descendente dos hebreus, israelita, da tribo de Benjamim, preparado e formado para exercer a mais alta liderança no Sinédrio. E aí justamente foi o período em que Jesus apareceu, na plenitude dos tempos, para cumprir a profecia, a promessa de um Salvador, a promessa de um Messias, de um resgatador, de um libertador do povo de Israel. Não da escravidão humana, não da escravidão romana, mas da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, que é o príncipe que reina nesse mundo. Então Paulo, educado, treinado, e quando ele ouviu falar de Jesus,
Essa seita que estava se opondo, contrariando, jogando muitas das tradições de Israel por terra, ele tomou a iniciativa de defender, de zelar a sua causa, defender os seus direitos, defender a sua fé, a sua religião, o seu povo, a sua nação. E por ser destemido, preparado, corajoso, valente, guerreiro, recebeu autorização para fazer isto, para pôr fim na seita dos nazarenos. E assim, determinado, seguiu a sua jornada, prendendo, colocando em cárceres, participando da morte de Estevão, e ele sentia-se como aquele herói, o grande conquistador, aquele que iria fazer a diferença diante do seu povo. Isso ele fazia tudo em nome de Deus. E é importante de lembrar que muitas vezes o nosso zelo, as tradições, os costumes, as decisões que tomamos na igreja, que a gente tem certeza que agrada a Deus, Deus a considera uma abominação. Porque para Deus, o melhor, o mais importante é o ser humano, é a justiça e a misericórdia. Sermos justos e compassivos diante das fraquezas, dos fracassos de nossos irmãos. Então, Paulo, agora determinado a acabar com aquela seita, teve um encontro com Jesus. Caiu do cavalo, perdeu a vista, ficou cego, porque na realidade ele já estava em cegueira, mas agora fisicamente não estava vendo nada. E ali em Damasco ele foi recolhido ali por um período de 3 dias, jejuando e orando, pedindo misericórdia, porque ele tinha ouvido a voz de Jesus dizendo: Paulo, por que me persegues? E aí ele disse: Senhor, o que é que eu vou fazer? Ele agora vai para a igreja, vai para esse povo a quem tu perseguia e vai ouvi-los. Eles vão dizer tudo o que tu tem que fazer. Que interessante, né? Jesus estava ali face a face com Paulo, mas não disse nada do que ele deveria fazer. Ele deveria ouvir a igreja, ouvir os representantes escolhidos por Cristo. Isso é sério, irmãos. Preste bem atenção quando a gente julga, condena ou resiste às lideranças que Deus instituiu. É pecado, né? Você sabe disso, né? Então a gente deve apoiar os projetos da igreja. E aí Paulo agora, chamado para o ministério, experimentou primeiro a rejeição dos irmãos que não confiavam nele. Depois, oposição daqueles que continuavam presos às tradições, não estavam dispostos a viver uma nova experiência, a experiência com Cristo, a experiência com o Evangelho, que liberta, que transforma, que dá vida, que traz alegria. Os primeiros cristãos viviam em comum. Nada do que eles possuíam era considerado seus, mas era colocado diante do altar para que ninguém passasse necessidade. E Deus abençoava aquela igreja, ela crescia em número, em qualidade, em poder. E o Espírito Santo se manifestava de forma assim poderosa. Paulo foi perseguido, rejeitado pelos seus próprios irmãos, foi colocado no cárcere, foi apedrejado, foi espancado e teve seus momentos de luta, creio que de desânimo, mas na prisão, no cárcere, ferido, ele não reclamava, ele não se maldizia, mas ele cantava. Em meio às dores, ele cantava. E aí, chegando numa certa altura da sua vida, depois de tanta luta, né? Ele teve momentos que lutou contra o pecado, contra essa natureza que nós temos. Ele dizia: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu sei que deve ser feito eu não consigo, mas aquilo que eu não quero eu faço. Muitas vezes, irmãos, a gente não quer ser egoísta, mas nós somos. Nós queremos ser corteses, mas não conseguimos. Somos ignorantes, arrogantes.
Muitas vezes a gente promete ser fiel nos negócios, nos dízimos, nas ofertas, ao cônjuge, aos amigos, aos contratos, e a gente não consegue. É uma luta. Paulo experimentou isso. Ele disse: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu não consigo. Mas aí ele diz aqui nesta mensagem: nós que recebemos a perfeição, ou seja, Deus imputa a sua justiça nos seus filhos que o amam, que escolhem segui-lo, preferem renunciar às coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, para andar nos caminhos do Senhor. Deus chama de perfeito. Ele os torna perfeito pelo sacrifício de Cristo. E aí é interessante que Paulo diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então Paulo, irmãos, caía, fracassava, dentro dele tinha um lobo, mas ele se reprimia, ele orava, ele confiava nas palavras de Deus, e ele não ficava preso ao passado, às suas quedas, aos fracassos, à sua natureza, ou às injúrias que ele sofria, a ingratidão, a rejeição, a perseguição. Ele não parava. Isso para ele não valia nada. Diante dele estava uma coroa de glória, estava o reino de Deus. Então ele disse: eu avanço, eu não olho para trás, eu esqueço tudo, porque eu sei para onde estou indo, eu sei em quem eu creio, eu sei que ele é justo. Então Paulo prosseguia. Então, irmão, nesse ano novo, 2022, que eu e você possamos esquecer todas as angústias e perdas, decepções, frustrações, fracassos que experimentamos em 2021. Começa 2022, começando hoje, e vamos para frente olhar para o nosso Redentor, que nesse momento está no santuário celestial, diante do Pai, diante da Arca da Aliança, intercedendo por mim e por você. Ele é o nosso advogado. Ele está ali à direita para defender-nos. Mas para isso nós precisamos estar em comunhão com o Pai, com os irmãos, com a nossa igreja, com os que não são da igreja, com os que estão desanimados. Que nós possamos olhar para Cristo e avançar. Devemos esquecer, de desapegar a tudo. Casa, carro, dinheiro, emprego, formação. Tudo isso é importante, sim. Não é pecado usufruir. Mas não deve tomar o primeiro lugar de Deus. Lembre do jovem rico, né? Que era fiel, guardador dos mandamentos. Era um exemplo de cristão. Mas quando Jesus mandou ele colocar os seus bens no altar, suprir as necessidades dos mais pobres, ele preferiu continuar com seus bens, com seus status, do que seguir a Jesus. Hoje nós estamos no limiar da volta de Jesus. É fato eminente. Jesus está voltando. E aonde está o meu coração? Aonde estão os meus tesouros? Estou preso aos problemas, às angústias, às frustrações, às traições, aos bens, aos materiais, ou estou olhando para Jesus, consumador da nossa salvação? Irmãos, é hora de avançar. Que 2022 seja uma diferença. Que nós sejamos as verdadeiras testemunhas de Jesus. Aquele que está disposto a dividir o pão, a dividir as roupas, a dividir os recursos com aqueles que estão aí na rua, na praça, no relento, desabrigados. Crianças que não têm o que comer, não têm aonde vestir. É hora da gente colocar essas pessoas diante de nós e dividir. Com certeza Deus suprirá todas as nossas necessidades e nos concederá o dom do Espírito Santo. E com certeza, grandes coisas faremos para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que esse ano seja um ano de bênçãos espirituais.
Que nós possamos estar focados no céu, no santuário celestial, crendo que Jesus está ali e que se importa conosco, que ouve as nossas orações, que conhece as nossas fraquezas, os nossos desânimos, também sabe que somos egoístas, avarentos, orgulhosos, pecadores, mas Ele veio buscar e salvar os perdidos. Que essa salvação seja consumada na minha vida, na sua vida, nos nossos lares, nos nossos amigos e até nos nossos inimigos. Que o Senhor nos abençoe e tenhamos um ano abençoado. É tudo que eu peço e clamo em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nesse momento, pedimos, Senhor, que o ano de 2022 seja um ano de conquistas para o Teu reino, que nós possamos entregar ao Senhor agora, por completo, sem vacilar, mas aproveitando esse tempo de graça que nos é concedido para servir ao Senhor, para amar o Senhor, para ajudar, para suprir as necessidades dos nossos irmãos que estão aí nas ruas, desamparados, no relento. Que nós possamos abrir o coração e permitir que Deus, através do seu Espírito, nos use para fazer a diferença no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que tenhamos um ano de 2022 cheio de graça e poder e vitória. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.